Bom dia, pessoal. Nós estamos querendo dar uma dinâmica especial nas nossas aulas do nosso curso de Teologia, do CEBENJ, e eu achei por bem dar uma recapitulada em algumas disciplinas para fortalecer os conteúdos já aprendidos em sala de aula. Uma das disciplinas que nos chama mais atenção e que deve ser bem introdutório no curso de Teologia é a teontologia, que é a doutrina a respeito de Deus. E é interessante que essa disciplina, ela, em algum momento da história, ela foi relegada a um segundo plano, especialmente a partir do século XIX, com o advento da ciência moderna. Começou-se a pensar a teologia muito nos moldes científicos. E a própria teologia liberal faz muitas concessões no sentido daquela teologia ortodoxa, aquela teologia histórica desde os pais da igreja. Muito bem, então nesse pequeno curso de teontologia, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da natureza de Deus, porque nós pensamos teologia a partir de Deus. A gente não pensa teologia a partir do conhecimento científico ou mesmo da religião. A revelação, a gente entende que ela parte de Deus para o homem. Então não é o homem descobrindo Deus, é Deus revelando-se ao homem. E nesse sentido, alguns capítulos são bastante interessantes para a gente tratar dentro da teologia. E por mais presunçoso que seja, a gente precisa fazer uma tentativa de definição de Deus. E algumas características da natureza de Deus são elencadas nessa definição. Deus é espírito, Deus é um ser pessoal, Deus tem os seus atributos, né? Deus é eterno, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, quando a gente faz uma tentativa de definição, não é no sentido de formatar Deus, de definir de uma vez por todas quem é Deus, mas é apenas para facilitar o nosso estudo. Uma das definições interessantes, dentre as muitas, é uma de Langston, quando ele diz que Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor sustenta e governa tudo. Então, a gente, partindo desse pressuposto de que Deus é um ser pessoal, que Ele é um ser espiritual, aí fica mais fácil a gente pensar na natureza de Deus. E uma das coisas que chama muita atenção na questão da natureza de Deus é a questão dele ser único e ser uno. São duas coisas distintas. A unidade de Deus diz respeito ao fato dele ser único. Só existe um Deus, há somente um Deus. Agora, com relação à questão dele ser uno, é dele ser indivisível. Então, embora a gente considere a Trindade, ela diz respeito à pessoalidade de Deus, não com relação à substância. Deus não é divisível, ele é indivisível, mas ele existe em três pessoas. Então, a questão da unidade, da unicidade e depois da trindade são temas que precisam ser trabalhados com muita habilidade para que a gente não incorra em nenhuma heresia. Nós não temos três deuses, temos três pessoas e uma só divindade. Então, é claro que um discurso científico, racional, não comporta esse tipo de aprendizado e de conhecimento. Ele é revelacional, então ele está além da nossa racionalidade. Outra questão importante também nessa disciplina é a forma como Deus ele vai se revelando ao longo da história. Quando nós falamos que no Velho Testamento há um prevalecimento da pessoa do Deus Criador, Elohim, do Deus, apenas Deus Pai, não é um fato real. É claro que é mais evidente a manifestação de Deus como Pai, como Criador no Velho Testamento, mas a Trindade, ela está presente, a Trindade é eterna. Então a Trindade, e esse é um erro recorrente que as pessoas gostam de dizer, é a tríplice forma de Deus se manifestar. Eu não gosto dessa definição, porque fica parecendo que ora Deus se manifesta como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Eu entendo que a Trindade
ela é a tríplice forma de Deus existir. Deus existe nas três pessoas e nós não podemos departamentizar a manifestação dessas pessoas. Há alguns momentos da história que há um realce na manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Trindade ela está permanente, esteve permanente na criação, esteve permanente na redenção, está permanente e presente no trabalho da igreja, na obra da igreja. Então, esse assunto teontologia, ele ataca essas diversas questões. Quando você faz a disciplina, é importante que você tenha em mente que é preciso se trabalhar uma definição, por mais precária que ela seja, a respeito de Deus. Você precisa ter um conhecimento bem definido sobre a unidade e a unicidade de Deus. É importante também a gente não se esquecer dos atributos de Deus. Os atributos, nós normalmente dividimos em atributos naturais e atributos morais. Os naturais são aqueles que são inerentes à divindade, são próprios de Deus, exclusivos de Deus. Onipotência, onipresença, eternidade e tantos outros atributos que são exclusivos de Deus. Agora já há os atributos morais ou comunicáveis, são aqueles que podem ser transferidos para o homem, que Deus partilha com o homem, o amor, a justiça, entre outros, bondade e tantos outros atributos que são compartilháveis, são comunicáveis e que Deus pode assim transferir ao homem. Então é importante a definição, é importante o conhecimento dos atributos de Deus, é importante você distinguir a unidade da unicidade de Deus, ter um entendimento bem elaborado a respeito da Trindade, porque nós defendemos a ideia de que Deus pode ser conhecido. Ainda que não possamos dizer que Deus possa ser determinado, que Deus possa ser compreendido em toda a sua abrangência, evidentemente que não. Mas nós defendemos a cognoscibilidade de Deus, ou seja, o fato de Deus poder ser conhecido. Existe um teólogo que ele faz a seguinte definição. Ele diz que Deus ele é incompreensível, mas perfeitamente cognoscível. Ou seja, ele não pode ser compreendido, abarcado completamente, mas ele pode ser conhecido naquilo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa caminhada nessa vida. Então, é só para recapitular aí aos nossos queridos alunos do curso de Teologia, bacharel e médio em Teologia do SEBENG, é só para dar uma refrescada na sua memória sobre esse assunto que nós tratamos em sala de aula, mas que você não pode deixar se perder. Você tem que dar uma revisada na apostila aí, para que você possa conservar bem fresquinho esse material na sua cabeça, para que você não se esqueça. Afinal de contas, a gente estuda teologia para viver. A teologia é para a vida, não é apenas para você obter um diploma, tá bom? Em breve a gente vai fazer alguns outros vídeos assim bem domésticos, só numa tentativa de dar a vocês mais elementos para a revisão dos conteúdos, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo.